Fala galera, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje nós vamos falar sobre grandezas inversamente proporcionais e como isso se aplica em alguns exercícios. Então, bora comigo sem perder tempo. Olha só, para a gente já iniciar, temos a seguinte situação. A distância entre as cidades A e B é de 240 km. Se um carro percorrer essa distância a uma velocidade média de x km por hora, então a velocidade dele vai ser x em km por hora, o tempo para ir de uma cidade a outra será y em horas. Então, olha só, vamos chamar aqui em cima de x e aqui embaixo de y. O x vai ser a velocidade do carro e o y vai ser o tempo que ele vai gastar para chegar, para fazer o trajeto. Então, vamos começar por uma situação simples. Vamos supor que ele vai fazer 10 km a cada hora. Então perceba o seguinte, se ele faz 10 km a cada hora, ele vai gastar 10 km na primeira, 10 para a segunda, até inteirar os 240. Então ele vai gastar 24 horas para fazer todo o trajeto. Mas e se e se esse carro fizer o trajeto em 20 km por hora? Então, ó, a cada hora ele vai fazer 20 km. Nesse caso, repara o seguinte, se ele for fazer 20, aí passou mais uma hora, mais 20, passou mais uma hora, mais 20, ele vai gastar 12 horas para fazer esse trajeto. John, como que você chegou a esses valores? É só você pensar no seguinte, se eu pegar a distância total, 240, e dividir pela distância que ele faz em cada hora, por exemplo, 240, ó, ele faz 20 km por hora. 240 dividido por 20, simplifica o zero aqui, ó, 24 por 2 dá 12. Ou seja, o resultado que sobra vai ser 12 horas. Por que horas? Porque esse x aqui, ó, é quilômetros por hora, enquanto esse 240 é apenas quilômetros. Então, se a gente simplificar as unidades aqui, sobra somente hora, tá bom? Então, por isso que está vindo esse valor aqui. Agora, saca só. E se fosse, por exemplo, 30 km por hora? Ó, 30 km por hora, ele vai gastar, nesse caso, a gente vai fazer 240 dividido por 3, ele vai gastar 6, né? Não, 6 não, perdão. Ele vai gastar 8, porque 240 dividido por 30, ali vai dar 8 horas. Tranquilo? E aí, a gente pode ir fazendo isso, ó. Vamos fazer mais uma aqui, ó. Se ele for fazer o trajeto com uma velocidade média de 40 km. Então, ó, 40 km por hora, ele vai gastar 6 horas. E aí vai, ó, seguindo. Perceba o seguinte, esse valor aqui de baixo, eu cheguei nele fazendo o quê? Pegando a distância total. Então, vamos supor, ele faz uma velocidade v, que eu não sei quanto que vale, tá? Vamos até colocar aqui de outra cor. Ele faz o trajeto a uma velocidade v. Para eu descobrir quanto que ele vai gastar em horas, eu vou pegar a distância total, 240, e dividir por v. Tá? 240 dividido por v. Por que isso? Porque aí eu vou ter o tempo em horas. Mas perceba o seguinte, gente, o que eu quero chamar a atenção é o seguinte, daqui para cá, olha, repara que aconteceu o quê? Daqui para cá eu multipliquei esse valor aqui por 2, eu dobrei a minha velocidade. Só que quanto maior a minha velocidade, eu não chego mais rápido num lugar? Então perceba o seguinte, ó, quanto maior a velocidade, menos tempo eu gasto. Ou seja, quando uma aumenta, a outra diminui, mas elas não diminuem de uma maneira qualquer. Grandezas inversamente proporcionais vai ser o seguinte, quando uma aumentar, a outra vai diminuir na mesma proporção. Então, olha só, daqui para cá eu dobrei a minha velocidade. Então, eu tive uma queda do meu tempo pela metade. Já que eu dobro a velocidade, eu gasto a metade do tempo para chegar. Perceba que daqui para cá, ó, 24, eu fiz o quê? Dividir por 2. Olha aqui, ó. Daqui para cá, ó,
Eu fiz o quê? Eu tripliquei a minha velocidade, eu multipliquei por 3. Ou seja, daqui para cá, olha, aconteceu o quê? Eu diminuí meu tempo. Aí, nesse caso, eu diminuí ele em 3 vezes, né? Então, basicamente, eu fiz o quê? Eu dividi ele por 3. Então, 24 dividido por 3 dá 8. Isso significa que essas grandezas elas são inversamente proporcionais. Então, o que são grandezas inversamente proporcionais? Quando uma aumenta, a outra diminui na mesma proporção, beleza? Aí, ó, como que nós vamos representar isso? Perceba o seguinte, se você não viu o vídeo de grandezas diretamente proporcional, vou deixar no cardzinho aqui para vocês voltarem lá e ver isso antes, mas a gente viu o seguinte, ó, que duas grandezas são diretamente proporcionais quando o seu quociente, ou seja, quando a sua razão dá uma constante. Só que nas grandezas inversamente proporcionais é o quê? Duas grandezas vão ser inversamente proporcionais quando o seu produto der uma constante. Repara, gente, o x, que é a velocidade, e o y, que é a hora, não são grandezas inversamente proporcionais? Porque quando uma aumenta, a outra diminui na mesma proporção? Então eu quero dizer que o produto delas, x vezes y, precisa de ser uma constante. É só isso que você precisa de saber sobre grandezas inversamente proporcionais. Saca só? Duas grandezas vão ser inversamente proporcionais quando o produto delas será uma constante. Vamos lá. O x vale 10. Vamos fazer alguns testes aqui, ó. X valendo 10 e o y valendo 24. 10 vezes 24, 240. Beleza. Vamos ver se elas são inversamente proporcionais. O x valendo 20 e o y valendo 12. 20 vezes 12 também dá 240. Vamos fazer só mais um, talvez foi sorte. O x vale 30 e o y vale 8. 30 vezes 8, 240. Repara que o produto entre essas grandezas está dando uma constante, então elas são grandezas inversamente proporcionais, beleza? Então, saca só, sabendo disso, bora fazer alguns exercícios, só para ficar bem mais claro para você. 3 máquinas levam 2 horas para produzir um lote com 1000 peças. Então, levam 2 horas, 3 máquinas. Se o número de máquinas for inversamente proporcional ao número de horas, ou seja, máquinas e horas são inversamente proporcionais, o mesmo lote de 1000 peças o número de horas para produzir o mesmo lote de 1000 peças, quanto tempo será necessário para se produzir um lote com 4 máquinas? Então vamos lá, deu uma bugada aqui, mas basicamente é o seguinte. Ele fala que o número de máquinas é inversamente proporcional ao número de horas para produzir os mesmos lotes de 1000 peças. Eu quero saber quantas horas vou gastar para produzir essas mesmas 1000 peças, considerando que agora eu tenho 4 máquinas. Bem simples, gente. Lembra o seguinte, duas grandezas vão ser inversamente proporcionais quando o seu produto for uma constante. Se eu chamar aqui, ó, x for número de máquinas, e o meu y for o tempo, só vou colocar tempo para produzir, né, as peças, então se essas grandezas são inversamente proporcionais, eu preciso de ter que o quê? Que se eu fizer x vezes o y, isso tem que ser uma constante, tá? Então, beleza. Olha só agora a gente substituir 3 máquinas vezes 2 horas para produzir tem que ser igual a uma constante. Beleza? Que constante é essa? Então, a minha constante vale 6. Fazendo, então, as outras contas, nós vamos ter o quê? Que aí, ó, as outras máquinas, quanto tempo será necessário para produzir um lote com 4 máquinas? Então, eu vou fazer o quê? Ó? 4 máquinas vezes um tempo, que eu não sei, tem que dar essa constante, que vale 6. Ou seja, nós vamos ter que o nosso tempo tem que ser 6 dividido por 4, que dá 1,5 hora. Beleza? Ou seja, 1 hora e meia.
Nesse caso, gente, saca só. O que eu fiz? A primeira coisa que eu fiz foi descobrir aqui, ó, qual que era essa constante. Nós poderíamos fazer direto. Se essas grandezas vão ser inversamente proporcionais, elas têm que ser igual a essa constante. Eu poderia ter feito o seguinte, ó, vou colocar aqui, ó, como um bônus. Eu poderia ter feito que as 4 máquinas vezes o tempo. John, por que é vezes? Porque as grandezas são inversamente proporcionais. E a gente viu aqui em cima que se 2 grandezas são inversamente proporcionais, o seu produto é constante. Então, ó, 4 vezes o tempo tem que ser igual a 3 vezes a quantidade, 3 máquinas vezes a quantidade de horas gasta, que daria na mesma resposta. Então, a resposta é 1,5 hora ou 1 hora e meia, beleza? Olha essa segunda aqui, ó, esse segundo exemplo. 4 pedreiros gastam 10,5 dias para construir um muro. Se o número de pedreiros for inversamente proporcional ao número de dias gastos na construção do muro, em quantos dias 7 pedreiros construirão o muro? Então, ó, o número de pedreiros é inversamente proporcional aos dias gastos, certo? Então, se é inversamente proporcional, a gente já chega e fala o seguinte, que 4 vezes 10,5, por que 4? Ó, esse aqui é o número de pedreiros e esse aqui é o número de dias. Já que eles são inversamente proporcionais, isso tem que ser igual a uma constante. Beleza? Então essa constante aqui, ó, vale 42. Isso significa o quê? Que quando eu pegar aqui, ó, os 7 pedreiros, então quando eu fizer aqui, ó, 7 pedreiros vezes os dias que eles vão gastar, isso também tem que ser igual a uma constante, que é 42. Então, os dias que esses pedreiros vão gastar vai ser 42 dividido por 7, que vai ser igual a 6. Ou seja, ele vai gastar 6 dias esses 7 pedreiros para construir esse mesmo muro, beleza? Então, galera, bem simples, bem tranquilo. Se você gostou, não se esqueça de deixar aquele like, compartilhar com seus amigos e qualquer dúvida pode colocar aí nos comentários que eu estou aí para estou respondendo qualquer dúvida que for surgindo, beleza? Então, tamo junto, é nóis, valeu, falou e até o futuro, galera!